Miriam economizou cada centavo para o casamento dos sonhos. Ela estava apaixonada e pensava que conhecia o homem com quem iria se casar. Mas o noivo escondia um segredo devastador, e quando a verdade finalmente veio à tona, ela perdeu tudo: o amor, o dinheiro e a esperança. Mas o destino ainda tinha planos para ela. Um encontro inesperado provou que os recomeços mais doces nascem das quedas mais amargas. Acompanhe esta história cheia de emoção e reviravoltas. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Miriam passou a mão pelo cabelo castanho claro, afastando os fios grudados na testa suada. Eram 3 da manhã e ela ainda decorava o último bolo de aniversário da semana. Seus dedos habilidosos moldavam rosas de glacê com uma precisão quase hipnótica, cada pétala perfeita como se carregasse todos os seus sonhos. Mais um concluído, sussurrou para si mesma, permitindo um sorriso cansado enquanto limpava as mãos no avental manchado de corante rosa. Seus olhos azuis brilhavam mesmo sob as olheiras, profundas. Não era apenas um bolo, era mais R$300 na conta conjunta. Mais um passo em direção ao vestido branco, às flores no altar, ao sim que pronunciaria para Osmar. A campainha do celular vibrou na mesa de inox. Miriam praticamente saltou para pegá-lo, o coração acelerando como sempre acontecia quando via o nome dele na tela. Amor, consegui fechar mais um contrato aqui em Riverton. Vou ficar mais 3 dias. Desculpa, eu sei que você está contando os dias para eu voltar. Miriam digitou rápido, ignorando a pontada de decepção no peito. Não tem problema, meu amor. O importante é que você está crescendo profissionalmente. Eu te amo tanto. Aproveita a viagem e fecha mais negócios. Quando você voltar, vamos jantar naquele restaurante que você gosta, promessa? 3 pontinhos piscaram. Depois, promessa. Você é incrível, Mimi. Te amo. Ela abraçou o celular contra o peito, como se pudesse sentir o calor dele através da tela fria. 1 ano de noivado. 1 ano juntando cada centavo, recusando passeios com Carla, trabalhando até os dedos doerem. Mas valia a pena. Osmar era seu futuro, seu porto seguro, o homem que faria tudo ter sentido. Miriam caminhou até o pequeno armário, onde guardava a pasta com os planos do casamento. Abriu delicadamente, como quem manuseia um tesouro. Amostras de convites, fotos de buquês, cotações de buffet. E no meio de tudo, a foto deles dois no dia do pedido de casamento. Osmar de terno escuro, ela com o vestido azul que ele disse combinar perfeitamente com seus olhos. Logo, logo, Ná murmurou passando o dedo pela foto. Logo seremos marido e mulher. O cansaço pesava em seus ombros, mas Miriam forçou-se a verificar o extrato bancário no aplicativo antes de dormir. Era um ritual. Cada depósito era uma vitória. R$18.450, quase lá. Mais alguns meses de trabalho intenso e teriam os 25 mil necessários para a festa que planejavam. Ela não sabia que Osmar também checava aquela conta, naquele exato momento. Mas seus pensamentos eram muito diferentes dos dela. Enquanto Miriam sonhava com o altar, ele calculava quanto tempo ainda precisaria manter aquela farsa antes de pegar o dinheiro e sumir. Na cidade vizinha, a apenas 40 minutos de distância, Osmar desligou o celular e virou-se na cama king size. Lúcia dormia ao seu lado, a respiração suave e confiante de quem não suspeitava de nada. Sua esposa, sua verdadeira vida. Miriam era apenas uma distração lucrativa, um passatempo que ainda rendia dividendos. Miriam guardou a pasta de volta no armário, apagou as luzes da confeitaria e subiu para o pequeno apartamento acima da loja. Seu corpo clamava por descanso, mas sua mente já planejava o dia seguinte. Mais 4 bolos encomendados, mais dinheiro para o sonho. Ela deitou-se sozinha na cama de solteiro, abraçando o travesseiro como se fosse ele. Boa noite, meu amor, sussurrou para o vazio. Onde quer que você esteja. A lua cheia entrava pela janela, iluminando a foto de Osmar na mesinha de cabeceira. Ele sorria para a câmera, charmoso e confiante. Mas se Miriam pudesse ver seus olhos naquele momento, veria que o brilho ali não era de amor, era de ganância,
Como uma mulher apaixonada pode sobreviver quando descobre que o homem que ama é apenas uma ilusão? O sol de sábado entrava alegre pelas janelas do carro, enquanto Miriam dirigia em direção à cidade vizinha. Carla havia insistido tanto para ela tirar um dia de folga que acabou cedendo. "Você vai virar massa de bolo se não descansar, prima", havia brincado pelo telefone. Miriam sorriu com a lembrança, ajeitando os óculos escuros enquanto cantarolava baixinho. Riverton era uma cidade charmosa, maior que a sua, com ruas arborizadas e lojas elegantes. Miriam estacionou em frente ao apartamento de Carla, mas antes que pudesse desligar o motor, sua prima já estava correndo em direção ao carro, os cachos ruivos saltitando. "Mimi, finalmente! Pensei que tinha desistido." Carla abriu a porta do passageiro e entrou num turbilhão de energia. "Vamos almoçar naquele restaurante italiano que te falei e depois quero te mostrar uma loja de vestidos de noiva incrível que abriu aqui perto." "Carla, você sabe que não posso gastar com vestido agora. Todo centavo conta." "Só para olhar, prima, sonhar não custa nada, custa?" Miriam riu, sentindo o coração mais leve. Fazia tanto tempo que não se permitia apenas existir, sem batedeiras ligadas, sem alarmes, sem contas para fazer. Elas almoçaram rindo de histórias antigas, Carla imitando parentes excêntricos, até Miriam chorar de tanto rir. "Viu? Você precisava disso", disse Carla piscando. "Agora vamos ver esses vestidos." Elas caminhavam pela rua principal, Carla tagarelando sobre uma promoção em um salão de beleza, quando Miriam parou. Simplesmente parou, como se uma parede invisível tivesse surgido à sua frente, porque ali, a menos de 20 metros de distância, saindo do salão Estrela d'Ouro, estava Osmar. Seu Osmar. Seu noivo. Seu futuro marido. De mãos dadas com uma mulher. O mundo desacelerou. Miriam podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos, um som abafado e distante como se estivesse debaixo d'água. A mulher era bonita, delicada e ria de algo que Osmar havia dito. Ele estava relaxado, feliz, tocando o rosto dela com uma intimidade que fez o estômago de Miriam revirar. "Mimi, o que foi? Você ficou pálida." Carla seguiu o olhar da prima e prendeu a respiração. Não, não pode ser." Osmar beijou a testa da mulher antes de separarem-se. Ela entrou em um carro acenando e ele ficou ali na calçada, checando o celular com um sorriso no rosto. "Miriam, vamos embora. Vamos agora." Carla tentou puxá-la, mas Miriam estava enraizada no chão. "Quem é ela?" A voz de Miriam saiu fraca, quebrada. "Quem é aquela mulher, Carla?" "Não sei, mas vamos descobrir. Vem." Carla praticamente arrastou Miriam até o salão. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo curto, sorriu automaticamente. "Boa tarde, querem agendar?" "O casal que acabou de sair." Carla manteve a voz firme. "Eles são clientes regulares?" "Ah, sim. A Lúcia e o marido dela vêm aqui há anos. Ela é um amor, sempre muito educada." "Por quê?" "Marido." A palavra ecoou na mente de Miriam como um tiro. "Marido, marido, marido." "Miriam, respira. Por favor, respira." Carla segurou os ombros da prima, que havia começado a tremer. "Vamos sair daqui." Ela disse marido. Miriam sussurrou, os olhos azuis arregalados e vidrados. Ela disse marido. O caminho de volta para o carro foi um borrão. Miriam não se lembrava de ter andado, só de estar de repente sentada no banco do motorista, as mãos tremendo tanto que não conseguia colocar a chave na ignição. "Deixa eu dirigir", disse Carla gentilmente, trocando de lugar com ela. "Ele é casado." As palavras saíram como um lamento, uma dor física que rasgava o peito de Miriam. "Osmar é casado, Carla. Eu sou... Você não é nada, Mimi. Você é a vítima aqui. Você não sabia." Mas Miriam mal ouvia. Em sua mente passavam todas as viagens, todos os desculpa, amor, trabalho, todos os finais de semana sozinha. As peças se encaixavam formando um mosaico grotesco de mentiras. "Me leva para casa", pediu a voz morta. "Por favor, me leva para casa." Na viagem de volta, Miriam não chorou. Ela ficou em silêncio absoluto, olhando pela janela sem ver nada. Carla tentou falar algumas vezes, mas desistiu.
apenas segurando a mão gelada da prima de vez em quando. Quando chegaram à confeitaria, Miriam saiu do carro como um autômato. Obrigada por me trazer, preciso ficar sozinha agora. Mimi, deixa eu ficar com você. Sozinha, Carla. Por favor. Miriam subiu para o apartamento, trancou a porta e, finalmente, desabou. Caiu de joelhos no chão da sala, abraçando-se, e o grito que saiu de sua garganta era de uma dor tão profunda que parecia rasgar sua própria alma. Do lado de fora, Carla encostou-se à porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia a prima se despedaçar. Mas o pior ainda estava por vir, porque algumas traições têm mais de uma camada de crueldade. Miriam não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou sentada na poltrona da sala, imóvel, os olhos fixos na porta, como uma estátua de dor. Osmar havia dito que voltaria no domingo. Ela esperaria. Precisava olhar nos olhos dele e ouvir a verdade da boca dele. O domingo amanheceu cinzento, como se o céu compartilhasse sua agonia. Às 10 da manhã, a chave girou na fechadura. Miriam se levantou lentamente, cada movimento pesado como chumbo. Osmar entrou sorridente, a mala na mão, os óculos de grau dando-lhe um ar intelectual que ela sempre achara charmoso. Mimi, amor, desculpa a demora, mas fechei 3 contratos e... Ele parou ao ver a expressão no rosto dela. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Quem é Lúcia? A voz de Miriam saiu baixa, controlada, perigosa. O sorriso de Osmar congelou. Por uma fração de segundo, ela viu o pânico em seus olhos antes dele recompor a máscara. Lúcia, não sei de quem você está falando. Não minta para mim, não agora, não depois de tudo. Miriam deu um passo à frente, as mãos tremendo. Eu te vi, em Riverton, saindo do salão de beleza. Com ela, de mãos dadas. Osmar ficou pálido. Deixou a mala cair no chão com um baque surdo. O silêncio entre eles era denso, sufocante. Você é casado. Não era uma pergunta. Era uma condenação. Ele passou a mão pelo cabelo, desviando o olhar. Quando finalmente falou, sua voz tinha perdido toda a ternura que Miriam conhecia. Era fria, distante. Sim, sou casado com Lúcia há 5 anos. As pernas de Miriam fraquejaram, mas ela se manteve de pé. 5 anos. E eu... O que eu fui para você? Diga. Eu mereço saber a verdade. Miriam, você é uma mulher incrível, mas... Ele suspirou como se aquela conversa o entediasse. Você foi uma distração. Um escape da rotina. Lúcia é minha vida real. Você era só diversão. Diversão. A palavra queimou como ácido. 1 ano de amor, de sacrifícios, de sonhos, reduzido a uma palavra diversão. Sai da minha casa. Miriam surpreendeu-se com a firmeza em sua própria voz. Sai agora. Miriam, escuta. Sai! O grito rasgou sua garganta. Sai da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Osmar pegou a mala e caminhou até a porta. Parou no batente, sem se virar. Desculpa. De verdade. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Miriam ficou ali parada, ouvindo os passos dele descendo a escada, o som do carro ligando, o ruído do motor se afastando. Quando o silêncio voltou, ela desabou novamente, mas desta vez não chorou. Não havia mais lágrimas, só um vazio imenso, negro, que ameaçava engoli-la inteira. Os dias se arrastaram como semanas. Miriam mal saía da cama. Carla vinha todos os dias trazendo comida que ela não comia, tentando conversar com alguém que não respondia. A confeitaria permanecia fechada. As encomendas foram canceladas. O telefone tocava insistentemente, mas Miriam não atendia. Foi na 3ª semana que ela finalmente teve coragem de checar a conta conjunta. O saldo estava zerado. Miriam leu o extrato 3 vezes, o coração despencando a cada vez. Uma transferência, realizada no dia seguinte à confrontação. Osmar havia levado tudo. R$18.450, anos de trabalho, noites sem dormir, sonhos transformados em números que agora eram nada. Não, não, não. Ela apertou o celular contra o peito, o corpo todo tremendo. Por favor, Deus. As contas começaram a chegar. Fornecedores do casamento cancelado cobrando multas, aluguel atrasado,
luz, água, internet. Pilhas de papel timbrado com valores em vermelho que Miriam não tinha como pagar. Ela estava falida, emocional e financeiramente destruída. Carla encontrou 3 dias depois, ainda de pijama, o apartamento um caos de correspondências não abertas e pratos sujos. Mimi, meu Deus, você não pode continuar assim. Ele levou tudo, Carla. A voz de Miriam era um sussurro, rouco. O dinheiro, os sonhos, minha dignidade. Ele levou tudo e me deixou com as dívidas. Como eu vou sobreviver? Como? Carla se ajoelhou ao lado da prima, segurando seu rosto com as 2 mãos. Você vai sobreviver porque é forte, mais forte do que imagina. E eu vou te ajudar. Não está sozinha, ouviu? Nunca esteve. Mas Miriam não se sentia forte. Sentia-se quebrada, despedaçada em milhões de fragmentos que não sabia como juntar novamente. O espelho do banheiro refletia uma estranha. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, olhos sem brilho. Quem era aquela mulher? Não era a Miriam que sonhava com vestidos brancos. Não era a Miriam que acordava às 3 da manhã para fazer bolos. Não era a Miriam que acreditava em amor verdadeiro. Era apenas os cacos do que ela um dia foi. Mas às vezes é preciso se despedaçar completamente para aprender a se reconstruir. 3 meses haviam se passado desde que o mundo de Miriam desmoronou. Ela havia voltado a trabalhar, mas era como se uma parte dela tivesse ficado para trás naquele domingo cinzento. Seus bolos ainda eram bonitos, mas faltava-lhes a alma que antes os tornava especiais. Os clientes percebiam, mas ninguém ousava comentar. Era uma quinta-feira nublada, quando Carla irrompeu pela porta da confeitaria, como um furacão ruivo, segurando um papel colorido nas mãos e um sorriso que Miriam não via há tempos. Antes que você diga não, escuta o que eu tenho a dizer. Carla bateu o panfleto na bancada com dramaticidade. Grande concurso de confeitaria de Riverton. Prêmio, R$80 mil. 5 etapas. Julgamento às cegas. E eu já te inscrevi. Miriam parou de decorar o cupcake que tinha nas mãos. Você fez o quê? Te inscrevi. O prazo terminava hoje e eu sabia que você não faria sozinha, então tomei a liberdade. Carla, você não pode simplesmente... Miriam deixou o saco de confeitar de lado, a irritação subindo. Eu não estou pronta. Não consigo. Não consegue ou não quer tentar? Carla deu a volta no balcão e segurou as mãos da prima. Mimi, olha para você. Você está vivendo, mas não está viva. Está pagando dívidas, mas não está construindo futuro. Essa é a sua chance de recuperar tudo que ele te roubou. E se eu falhar? E se eu for lá e provar para mim mesma que não sou boa o suficiente? E se você for e descobrir que é melhor do que jamais imaginou? Os olhos de Carla brilhavam com uma convicção inabalável. Você sempre foi brilhante, Miriam. Ele não roubou seu talento. Ele não pode roubar quem você é. Miriam olhou para o panfleto. A primeira etapa seria no sábado seguinte. Apenas 3 dias. Seu estômago revirou só de pensar. Eu não sei, Carla. Eu sei por você. Você vai. Eu vou te buscar às 8 da manhã e nós vamos juntas, sem discussão. O sábado chegou rápido demais. Miriam havia dormido mal, atormentada por pesadelos onde seus bolos desabavam e uma plateia ria dela. Carla teve que praticamente arrastá-la para o carro. Riverton, a cidade onde seu mundo havia acabado agora, seria o palco do quê? Ela nem sabia mais. O local do concurso era um centro de eventos enorme, com banners coloridos e uma energia contagiante. Dezenas de confeiteiros circulavam, alguns nervosos, outros confiantes. Miriam sentiu-se minúscula, insignificante. Nome? Perguntou a recepcionista sorridente. Miriam Costa. Ah, sim. Estação número 17. A apresentação dos patrocinadores começa em 15 minutos no auditório principal. Bem-vinda. O auditório estava lotado. Miriam sentou-se no fundo ao lado de Carla, tentando se tornar invisível. As luzes se apagaram e um homem subiu ao palco. E o mundo de Miriam parou pela segunda vez em 3 meses. Mas desta vez, não foi dor que a paralisou. Foi algo diferente. Algo que ela pensou nunca mais sentir. Matheus Gouveia tinha uma presença que comandava a atenção sem esforço. Alto, ombros largos sob o terno impecável.
cabelo preto perfeitamente penteado. Mas foram os olhos que prenderam Miriam, escuros, intensos, transmitindo uma seriedade e uma força que faziam você querer ouvir cada palavra. Boa tarde a todos, sou Matheus Gouveia, proprietário da Rede Delícia Fina e patrocinador principal deste concurso. A voz era grave, controlada. Estou procurando talentos genuínos, pessoas que não apenas fazem doces, mas que colocam alma em cada criação. O vencedor não receberá apenas o prêmio em dinheiro, mas também um contrato de fornecimento exclusivo para minha rede. Miriam sentiu o coração acelerar. R$80 mil e um contrato. Seria o suficiente para pagar todas as dívidas e recomeçar de verdade. Cada etapa será julgada às cegas por um painel de especialistas, continuou Matheus. Eu estarei presente em todas, observando não apenas a técnica, mas a paixão. Boa sorte a todos. Quando os olhos dele varreram o auditório, por um instante brevíssimo, cruzaram com os de Miriam. Foi como um choque elétrico. Ele piscou, quase imperceptivelmente, como se também tivesse sentido, mas logo desviou o olhar. Profissional. Carla cutucou Miriam com o cotovelo. Você viu aquilo? Viu o quê? O jeito que ele olhou para você. Meu Deus, Mimi, acho que você causou boa impressão. Não seja ridícula, ele nem me conhece. Mas Miriam sentiu o rosto esquentar. A primeira etapa foi anunciada. Criar um bolo clássico com um toque inovador. 2 horas de tempo. Miriam caminhou até sua estação com as pernas bambas, mas assim que seus dedos tocaram a farinha, algo mudou. Ela estava em casa. Durante 2 horas, o mundo desapareceu. Não havia Osmar, não havia dívidas, não havia dor. Apenas ela, os ingredientes e a magia que sempre soube fazer. Criou um bolo de baunilha com camadas de creme de limão siciliano e raspas de lavanda, delicado e ousado ao mesmo tempo. Quando o tempo acabou, ela olhou para sua criação e, pela primeira vez em meses, sentiu orgulho. Matheus circulava entre as estações, mantendo distância profissional, mas seus olhos voltavam sempre para a estação 17, para aquela mulher de cabelo castanho e olhos azuis, que parecia brilhar quando criava. Algumas conexões são inevitáveis, mesmo quando o timing parece impossível. Os resultados da primeira etapa foram anunciados no final do dia. Miriam havia passado para a segunda fase. Entre 50 participantes, apenas 20 avançaram. Ela segurou o certificado de qualificação com mãos trêmulas, mal acreditando. Eu sabia. Carla a abraçou com força. Eu sempre soube. Mas o que Miriam não sabia era que, nos bastidores, Matheus havia segurado a ficha de avaliação dela por longos minutos. Estação 17. Havia murmurado para si mesmo. Quem é você? As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Miriam não imaginava possível. Cada sábado, ela voltava a Riverton para mais uma etapa do concurso. Cupcakes gourmet, tortas artísticas, sobremesas desconstruídas. A cada desafio, ela se superava. E a cada sábado, seus olhos encontravam os de Matheus. Ele mantinha a distância profissional impecável, mas havia algo na forma, como ele parava mais tempo na estação dela, como analisava suas criações com uma atenção que não dava aos outros. Miriam tentava ignorar o formigamento que sentia na pele quando ele se aproximava, o perfume masculino que a deixava tonta, a voz grave que fazia seu coração disparar. Você está diferente, comentou Carla na 4ª semana, enquanto voltavam para casa. Está brilhando. É só o cansaço, mentiu Miriam, mas o sorriso que tentava esconder a denunciava. A verdade era que ela estava se redescobrindo. Cada bolo, cada sobremesa, era um pedaço de si mesma que ela juntava novamente. E quando criava, esquecia-se de Osmar, das dívidas, da dor. Existia apenas o momento presente e a doce possibilidade de um futuro diferente. Na 5ª etapa, o desafio foi criar uma sobremesa que representasse recomeço. Miriam trabalhou com dedicação quase religiosa. Fez uma pavlova em camadas, merengues quebrados na base representando o passado destruído, creme de mascarpone no meio simbolizando a cura e frutas vermelhas frescas no topo significando o novo começo. Quando terminou, limpou uma lágrima que insistia em cair. Não era de tristeza, era de liberdade. Matheus chegou à estação dela por último.
Olhou para a sobremesa por longos segundos antes de falar. Pode explicar seu conceito? Miriam respirou fundo. É sobre se despedaçar e se reconstruir. Sobre descobrir que podemos criar beleza mesmo dos nossos pedaços quebrados. Os olhos dele encontraram os dela. E pela primeira vez, Mateus permitiu que um sorriso suave tocasse seus lábios. É profundo e corajoso. Ele hesitou, claramente lutando contra algo interno. Posso provar? Claro. Ele pegou uma colher e Miriam observou nervosa enquanto ele provava. Viu o momento exato em que o sabor o atingiu. Os olhos se fecharam brevemente, uma expressão de surpresa genuína. Isso é... Ele parou, procurando palavras. Excepcional. Você tem um dom, Miriam. Era a primeira vez que ele dizia seu nome. O som dele em seus lábios fez algo se mexer no peito de Miriam, algo que ela pensou estar morto. Obrigada, Sr. Gouveia. Mateus. Pode me chamar de Mateus. Ele se inclinou ligeiramente mais perto, a voz baixa. E entre nós, não como patrocinador, mas como alguém que aprecia a arte de verdade, continue assim. Você está fazendo algo especial aqui. Antes que ela pudesse responder, ele já havia se afastado, voltando à postura profissional. Mas o calor de suas palavras permaneceu. O que Miriam não viu foi Osmar no fundo do salão, observando tudo com os punhos cerrados. Como gerente comercial das confeitarias de Mateus e um dos organizadores do evento, ele tinha acesso aos bastidores. E não gostava nada do que via. Aquela mulher que deveria estar destruída, chorando por ele, estava ali brilhando. E pior, estava chamando a atenção de seu chefe. Isso não pode continuar, murmurou Osmar para si mesmo, ajeitando os óculos com um sorriso cruel. Você não merece ser feliz, Miriam. Não depois de tudo que me custou te manter entretida. Ele começou a formular um plano. Conhecia as regras do concurso por dentro, sabia exatamente como fazer alguém parecer trapaceiro, e se Miriam fosse desqualificada por irregularidades, bem, seria apenas justiça, não seria? Enquanto isso, no escritório no andar superior, Mateus olhava pela janela para o estacionamento, vendo Miriam e Carla entrarem no carro. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Foco, Mateus, ela é uma competidora. Você não pode se envolver. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Havia algo nela, uma força silenciosa, uma vulnerabilidade disfarçada de coragem. Ele reconhecia uma alma ferida quando via uma, pois ele mesmo carregava suas cicatrizes. Seu divórcio havia sido brutal, e ele havia jurado nunca mais se permitir sentir. Mas Miriam estava quebrando essa promessa sem nem tentar. Só mais 2 etapas, disse a si mesmo. Mantenha a profissionalidade por mais 2 etapas. Lá, embaixo, Miriam encostou a cabeça no vidro do carro, um sorriso pequeno nos lábios. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu sentir algo além de dor. Esperança. Mas nem toda esperança vem sem obstáculos. E alguns obstáculos têm nome e sobrenome. A 6ª etapa seria a semifinal, com apenas 10 competidores restantes. Miriam estava entre eles, e a tensão no ar era palpável. O desafio foi anunciado: criar uma obra-prima em chocolate que contasse uma história. 6 horas de trabalho. Tudo seria julgado: técnica, criatividade, sabor e apresentação. Miriam chegou cedo, revisando mentalmente seu projeto. Criaria uma fênix de chocolate emergindo das cinzas, simbolizando o renascimento. Era pessoal, arriscado, mas verdadeiro. Miriam. A voz grave a fez virar bruscamente. Mateus estava a poucos passos de distância, mais casual do que o habitual em uma camisa social, com as mangas dobradas até os cotovelos. Pela primeira vez, ela viu cansaço em seus olhos. Mateus, você está bem? Ele hesitou como se não esperasse a pergunta. Noite longa de trabalho, mas não é sobre mim. Olhou ao redor antes de se aproximar mais. Preciso te avisar algo, mas precisa ficar entre nós. O coração de Miriam acelerou. O que foi? Tem havido comentários sobre você. Alguns organizadores estão questionando seu progresso, dizendo que é suspeito. Sua mandíbula se apertou. É ridículo, obviamente. Seu talento fala por si, mas queria que soubesse que tem gente de olho em você. Entendo.
Miriam sentiu um frio na espinha. Obrigada por me contar. Os olhos dele suavizaram. Você merece estar aqui, Miriam. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Ele tocou seu braço brevemente, um contato que durou apenas um segundo, mas que queimou a pele dela. Agora vá lá e mostre do que é capaz. Enquanto ele se afastava, Miriam não viu Osmar observando da porta dos fundos, o celular na mão, fotografando o momento. A competição começou. Miriam se perdeu no trabalho, suas mãos moldando o chocolate com precisão. A fênix tomava forma, asas abertas, detalhes intrincados, o corpo emergindo de cinzas feitas de cacau em pó e açúcar queimado. Mas aos poucos, pequenos problemas começaram. Sua temperatura do chocolate mudou inexplicavelmente. Ferramentas que ela tinha certeza de ter deixado na bancada desapareciam. Um pote de corante vermelho apareceu derramado perto de sua estação, quase arruinando seu trabalho. Isso não está certo, murmurou, limpando mais um acidente. Carla, que assistia da área de visitantes, franziu a testa. Algo estava errado. Ela viu um homem de óculos circulando muito próximo à estação de Miriam, quando todos estavam focados. Osmar. Aquele cretino, sibilou. Na hora final, apesar de todos os obstáculos, Miriam terminou sua fênix. Não estava perfeita como planejara, mas estava poderosa, real. Durante a avaliação, Mateus parou na frente da criação dela por longos minutos. Quando seus olhos encontraram os de Miriam, através da sala, ela viu algo neles que fez seu coração parar. Não era admiração profissional. Era algo muito mais profundo. Magnífico. Ele disse baixo, mas alto o suficiente para os jurados ouvirem. Esta é a obra de alguém que entende dor e transformação. Osmar, ao fundo, apertou os dentes. Após o julgamento, enquanto todos aguardavam os resultados, Miriam saiu para tomar ar. A noite estava clara, estrelas brilhando. Ela fechou os olhos, tentando acalmar o coração acelerado. É linda, não é? A voz de Mateus a fez pular. A noite, quero dizer. Ele estava encostado na parede do prédio, as mãos nos bolsos, o olhar fixo no céu. Parecia mais jovem assim, menos formal. É, concordou Miriam, mantendo distância segura. Você não deveria estar aqui, comigo, sozinho. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Ele a olhou intensamente. Miriam, eu preciso ser honesto com você. Isso está sendo muito mais difícil do que eu imaginei. O que está sendo difícil? Fingir que não sinto nada. As palavras saíram como confissão, cruas e honestas. Desde o primeiro dia você me afetou de um jeito que eu não estava preparado. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Miriam sentiu o mundo reduzir-se àquele momento, aqueles olhos escuros que haviam de verdade. Mateus, Ela deu um passo para trás. Eu não posso, não agora. Não enquanto o concurso ainda estiver acontecendo. Seria injusto comigo mesma. As pessoas diriam que ganhei por causa de você, e eu preciso provar meu valor. Dor atravessou o rosto dele, mas ele assentiu, respeitoso. Você está certa, eu precisava que você soubesse. Depois, sussurrou Miriam. Se ainda houver algo depois do concurso, conversamos. Mas agora, preciso fazer isso sozinha. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu. Osmar estava ali, um sorriso falso no rosto. Mateus, desculpe interromper, mas os jurados estão te chamando. E Miriam, os resultados estão saindo. Ele os viu. Viu tudo. E enquanto eles voltavam para dentro, Osmar fez mais. Uma foto com o celular. Miriam e Mateus juntos, sozinhos no escuro. Perfeito para suas intenções. Miriam foi anunciada entre as 5 finalistas. O alívio a inundou, mas ao olhar para Mateus do outro lado da sala, viu preocupação em seu rosto. Ele também tinha visto Osmar e sabia que problemas estavam chegando. Porque quando o amor e a ambição se encontram no caminho da inveja, alguém sempre sai ferido. A semana antes da final foi um turbilhão de emoções. Miriam mal dormia, aperfeiçoando seu projeto final. Mas não eram apenas os nervos do concurso que a mantinham acordada. Era o eco das palavras de Mateus. Você me afetou de um jeito que eu não estava preparado. Ela também não estava preparada. Jurou nunca mais confiar,
nunca mais sentir. E ali estava ela, com o coração disparando só de pensar naqueles olhos escuros. Você está suspirando de novo, provocou Carla ao telefone. Isso tem nome e sobrenome. Carla, não seja ridícula. Eu só estou nervosa com a final. Claro, prima. E eu sou a rainha da Inglaterra. Miriam riu, um som que ainda a surpreendia. Quando foi a última vez que tinha rido assim antes do concurso? Na sede da Rede Delícia Fina, Mateus enfrentava outro tipo de tempestade. Osmar estava em seu escritório, uma pasta na mão e um sorriso venenoso no rosto. Mateus, como seu gerente comercial e amigo, preciso te mostrar algo preocupante. Osmar abriu a pasta, revelando as fotos. Miriam e Mateus no estacionamento, no corredor, perto demais, íntimos demais. Mateus sentiu o sangue ferver. O que é isso? Evidências de que você pode estar comprometendo a integridade do concurso, favorecendo uma competidora específica. Isso é absurdo. Eu nunca interferi nas avaliações. Mas as aparências importam, não é? Osmar se inclinou para a frente. Se isso vazar para a mídia, ou pior, para os outros competidores, todo o concurso perde credibilidade. E sua reputação junto. Mateus cerrou os punhos. Sabia que Osmar estava certo sobre as aparências, mas havia algo no sorriso dele que parecia pessoal. O que você quer, Osmar? Apenas proteger a empresa, e você. O sorriso alargou. Sugiro que mantenha a distância total da competidora Miriam Costa, pelo menos até o concurso acabar. Quando Osmar saiu, Mateus socou a mesa. Estava sendo manipulado e sabia disso, mas não podia arriscar destruir a reputação de Miriam ou do concurso. Teria que se afastar, não importava o quanto doesse. O dia da preparação para a final chegou. Os 5 finalistas teriam acesso às cozinhas do evento para praticar. Miriam estava testando seu projeto, quando sentiu uma presença conhecida. Mateus estava na porta da cozinha, mas havia algo diferente, distante, frio. Senhorita Costa. A formalidade na voz dele foi como um tapa. Preciso verificar se está seguindo os regulamentos. Sim, claro. Miriam sentiu confusão e dor ao mesmo tempo. O que tinha mudado? Ele circulou a estação dela com olhar profissional, sem encontrar seus olhos. Tudo parece em ordem. Boa. Sorte na final. E saiu sem olhar para trás. Miriam ficou parada, a colher ainda na mão, sentindo lágrimas queimarem. O que tinha acontecido? Aquele homem que havia confessado sentimentos estava agora tratando-a como estranha. Não. Ela sussurrou para si mesma. Você não vai desmoronar agora, foco, Miriam. Mas na hora do almoço, quando foi buscar água, encontrou-se cara a cara com ele no corredor vazio. Por um segundo, a máscara dele caiu. Ela viu angústia em seus olhos. Mateus, o que aconteceu? Por que está me evitando? Ele olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Miriam, Tem gente tentando usar o que sentimos contra você. Contra nós dois. Tenho que manter distância até isso acabar. Quem? Osmar. A surpresa no rosto dele confirmou. Como você... Ele é meu ex. O homem que me traiu, me roubou, me destruiu. Miriam sentiu as pernas fraquejarem. Ele está fazendo isso por vingança. Mateus a segurou pelos ombros, a preocupação quebrando completamente sua compostura. Ele é seu ex? Meu Deus, Miriam, por que não me contou? Porque eu estava tentando esquecer, tentando ser apenas a confeiteira, não a mulher que foi enganada. Lágrimas finalmente caíram. Ele trabalha para você, vê você todos os dias e eu nem sabia. Olha para mim. Mateus elevou seu queixo gentilmente. Ele não vai vencer. Não vou deixar. Mas preciso que você seja forte só mais um pouco. Vença essa final porque você é brilhante, não por mim. Prove para você, mesma. E depois, a voz dela era um sussurro vulnerável. Depois eu mando Osmar embora e te levo para jantar. E conversamos sobre tudo que não podemos dizer agora. Ele se inclinou, a testa tocando a dela por um momento breve, mas intenso. Você não está sozinha, Miriam. Nunca mais vai estar. O som de passos os separou abruptamente. Quando viraram, uma das outras finalistas os olhava com desconfiança, antes de desaparecer pelo corredor. Ótimo, murmurou Mateus. Isso vai virar fofoca em minutos. Então que vire. Miriam surpreendeu a si mesma com a firmeza na voz.
Eu sei que não fiz nada errado. Vou vencer essa final porque sou a melhor. E quem quiser questionar isso, que questione na minha cara. Um sorriso orgulhoso tocou os lábios de Mateus. Essa é a Miriam que eu conheci. Quase tinha dito minha. E ambos sabiam disso. Enquanto voltava à cozinha, Miriam não viu Osmar saindo da sala de equipamentos próxima. Ele havia ouvido tudo. E agora tinha munição de verdade. Ex-namorados que se reencontram num concurso, ele murmurou, os dedos voando pelo celular, enquanto redigia um e-mail anônimo para os organizadores do evento. Que coincidência conveniente, não é mesmo? A armadilha estava armada. E afinal, seria mais do que uma competição de confeitaria. Seria um campo de batalha. Quando as cartas estão marcadas, só os mais fortes sobrevivem ao jogo. A semifinal aconteceria em 2 dias. Miriam havia passado a noite em claro, aperfeiçoando seu projeto. Um jardim de açúcar com flores comestíveis e um lago de caramelo. Era ambicioso, arriscado, mas necessário. Ela precisava provar que merecia estar ali. O dia amanheceu com chuva fina, o tipo que deixa tudo cinza e melancólico. Miriam chegou cedo ao centro de eventos, carregando suas ferramentas e ingredientes especiais. A cozinha estava vazia, silenciosa, exceto pelo tamborilar da chuva nas janelas. Não esperava encontrar ninguém tão cedo. Ela virou-se bruscamente. Mateus estava na entrada, urito, cabelo ligeiramente úmido da chuva, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada. Parecia exausto, como se também não tivesse dormido. Eu queria começar a preparar alguns elementos, explicou Miriam, sentindo o coração acelerar apenas por vê-lo ali. Você também não dorme? Ele deu um sorriso cansado. Dormir tem sido difícil ultimamente. Caminhou até ela devagar, como se estivesse lutando contra si mesmo a cada passo. Miriam, sobre ontem, sobre termos que nos afastar. Eu entendo. Você está protegendo o concurso e a mim. Não é só isso. Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. É que ficar longe de você está sendo a coisa mais difícil que já fiz. O ar entre eles ficou denso, carregado de tudo que não podiam dizer, de tudo que sentiam e não podiam demonstrar. Mateus. A voz de Miriam saiu trêmula. Isso não pode acontecer, não agora. Eu sei. Mas ele não se afastou. Seus olhos desceram para os lábios dela. Depois, voltaram, escuros de desejo e conflito. Mas diga que você não sente isso também. Diga e eu vou embora. Miriam não conseguiu. Porque seria mentira. Ela sentia cada átomo de seu corpo vibrando com a proximidade dele, cada terminação nervosa gritando para fecharem aquela distância mínima que ainda os separava. Eu não posso dizer isso, sussurrou. Foi tudo que ele precisou ouvir. Mateus a puxou para si, uma mão firme em sua cintura, a outra se enroscando em seus cabelos. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Não havia concurso, não havia Osmar, não havia regras. Apenas aquele momento perfeito e proibido. O beijo era intenso, desesperado, carregado de semanas de tensão reprimida. Miriam se segurou nos ombros dele, sentindo as pernas fraquejarem enquanto ele a pressionava contra a bancada. Era fogo e ternura ao mesmo tempo, paixão e promessa. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Mateus apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Meu Deus, Miriam, o que você faz comigo? O mesmo que você faz comigo, ela admitiu, a voz rouca. Mateus, isso complica tudo. Eu sei. Ele recuou um passo, passando a mão pelo cabelo em frustração. Eu sei, e não me importo. Miriam, vença essa semifinal. Vença porque você é incrível. E quando acabar, quando você tiver provado para todo mundo o quanto vale, não vou mais esconder o que sinto. E se as pessoas disserem que você me favoreceu? Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Então vou mostrar suas pontuações, seus projetos, cada evidência de que você venceu por mérito próprio. Porque você venceu, Miriam. Você já venceu tudo que importa. O concurso é só confirmação. Ela puxou-o de volta, beijando-o novamente, mais suave desta vez. Obrigada, sussurrou contra seus lábios.
por acreditar em mim quando nem eu acreditava. O som de uma porta se abrindo os separou violentamente. Miriam ajeitou a roupa rapidamente enquanto Mateus se afastava, recompondo a postura profissional. Mas seus olhos traíam tudo o que acabara de acontecer. Um dos seguranças entrou. "Bom dia, só verificando as instalações." Olhou de um para o outro com curiosidade mal disfarçada, mas não disse nada. Quando ficaram sozinhos novamente, o momento havia passado. A realidade os puxara de volta. "Eu deveria ir", disse Mateus, mas seus pés não se moveram. "Sim, deveria." Miriam sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Mas não se arrependa, eu não me arrependo." "Nunca poderia." Ele tocou seu rosto uma última vez, o polegar acariciando sua bochecha. "Vejo você na semifinal." "E Miriam?" "Arrase." Quando ele saiu, Miriam encostou-se na bancada, levando os dedos aos lábios ainda formigando. Havia beijado Mateus Gouveia. Havia se permitido sentir novamente. E o céu não havia desabado. Mas na sala de segurança, Osmar rebobinava a gravação das câmeras pela terceira vez. Um sorriso triunfante no rosto. As câmeras de segurança tinham capturado tudo. O beijo, o abraço, as palavras. "Checkmate", murmurou salvando o vídeo em seu pendrive pessoal. "Agora você vai ver, Miriam. Vai ver o que acontece quando você tenta ser feliz depois de me largar." Ele não entendia que não havia sido largado. Ele havia mentido, traído e roubado. Mas em sua mente distorcida, ele era a vítima, e vítimas tinham direito à vingança. Enquanto a chuva continuava lá fora, duas tempestades se formavam. Uma no coração de Miriam, misturando medo e esperança. Outra na mente de Osmar, alimentada por ódio e inveja. A semifinal seria mais do que uma competição. Seria o momento onde tudo poderia desmoronar ou se consolidar. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que sobrevive aos piores ataques. A noite da final havia chegado. O centro de eventos estava transformado em um verdadeiro palácio, com lustres de cristal, mesas elegantes e um palco central, onde as 5 criações finalistas seriam apresentadas. Convidados importantes, patrocinadores, imprensa e familiares dos competidores enchiam o salão. Era mais do que uma competição. Era um evento social. Miriam ajeitou o vestido azul marinho que Carla havia insistido que ela usasse. "Você precisa parecer a vencedora que já é", havia dito a prima enquanto a maquiava. Agora, olhando-se no espelho do camarim, Miriam mal reconhecia a mulher refletida, confiante, forte, linda. "Você está deslumbrante." A voz de Mateus veio da porta. Ele estava impecável em um terno preto, mas eram seus olhos que prendiam Miriam. Neles ela via promessas de futuros possíveis. "Mateus, você não deveria estar aqui. Eu sei, mas precisava te ver antes. Precisava te dizer." Ele se aproximou, tomando suas mãos. "Não importa o que aconteça hoje, você já venceu tudo o que importa para mim." Antes que ela pudesse responder, Carla entrou correndo, o rosto pálido. "Miriam, você não vai acreditar quem está lá fora." O estômago de Miriam afundou. "Quem?" "Osmar. E ele trouxe uma mulher delicada, bonita." "Lúcia", Miriam sussurrou, o nome saindo como uma ferida antiga. "Ele trouxe a esposa." Mateus ficou tenso. "Ele está provocando você, tentando te desestabilizar antes da apresentação final." "Não vai funcionar." Miriam ergueu o queixo, surpreendendo-se com a própria convicção. "Ele não tem mais poder sobre mim." Mas quando entrou no salão principal e viu Osmar com Lúcia, algo se revirou em seu estômago. Não por ciúme ou dor, mas por pena daquela mulher que não sabia estar ao lado de um monstro. A competição começou. Cada finalista apresentou sua obra-prima. Bolos arquitetônicos, esculturas de chocolate, sobremesas moleculares. Quando chegou a vez de Miriam, ela subiu ao palco com as mãos firmes. Sua criação era um castelo de açúcar com torres delicadas, pontes de caramelo e um jardim de flores comestíveis. Mas o detalhe que roubou a atenção de todos foi a pequena fênix de chocolate no topo da torre mais alta, com as asas abertas em pleno voo. "Renascimento", ela explicou no microfone, a voz clara e forte. "Esta obra representa a jornada de se reconstruir após ser destruída.
de descobrir que podemos criar beleza ainda maior dos nossos pedaços quebrados. O salão ficou em silêncio absoluto. Depois, aplausos ecoaram. Mateus, sentado à mesa dos jurados, tinha lágrimas nos olhos que ele não tentou esconder. Foi quando Osmar se levantou, um pendrive na mão e um microfone que ninguém sabia como ele havia conseguido. Antes dos resultados, todos merecem saber a verdade. Sua voz ecoou pelo salão, silenciando os aplausos. Esta competição foi fraudada desde o início. Miriam sentiu o sangue gelar. Mateus já estava de pé, tentando chegar até Osmar, mas seguranças bloqueavam o caminho na confusão. Tenho provas aqui, Osmar continuou, conectando o pendrive ao sistema de projeção, de que a competidora Miriam Costa e o patrocinador Mateus Gouveia têm um relacionamento íntimo que compromete toda a integridade do concurso. A tela gigante acendeu, mostrando o vídeo. Miriam e Mateus se beijando na cozinha. O abraço, as palavras sussurradas, gaspes de choque ecoaram pelo salão. Flashes de câmeras explodiram. O caos se instalou. Mas foi Lúcia quem se levantou, arrancando o microfone da mão de Osmar com uma força que ninguém esperaria dela. Sua voz, normalmente suave, saiu como aço. Chega, Osmar, chega! Lágrimas escorriam por seu rosto, mas sua postura era de fúria contida. Você quer falar de fraude? Vamos falar então. Lúcia, não. Osmar tentou pegá-la, mas ela se afastou com nojo. Você é casado, Osmar. Casado comigo há 5 anos. E essa mulher que você está tentando destruir? Lúcia apontou para Miriam, que estava paralisada no palco. Foi sua amante por 1 ano. Você mentiu para ela, disse que era solteiro, roubou o dinheiro dela depois de abandoná-la. O salão explodiu em murmúrios chocados. Mateus finalmente conseguiu chegar ao palco, posicionando-se ao lado de Miriam. É verdade, ele disse no microfone, a voz firme. Miriam e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro durante este concurso. Mas em nenhum momento isso afetou as avaliações. Ele acenou para a equipe técnica. Mostrem os registros. Todas as pontuações, todos os julgamentos foram feitos às cegas, por um painel independente. Eu nem tinha acesso às notas até depois de serem confirmadas. As planilhas apareceram na tela. Miriam havia pontuado mais alto em todas as categorias, consistentemente, semana após semana. Os números não mentiam. Osmar, a voz de Mateus agora era gelo. Você está demitido. E vou processar você por difamação, sabotagem e assédio. Seguranças, escortem-no para fora. Mas foi Lúcia quem deu o golpe final. Ela caminhou até Miriam, que descia do palco tremendo, e a abraçou. Me desculpe, Lúcia sussurrou. Desculpe por não ter visto quem ele era, por você ter sido machucada por causa dele. Você não tem culpa, Miriam respondeu, abraçando-a de volta. Nenhuma de nós tem. Enquanto Osmar era arrastado para fora gritando ameaças vazias, o silêncio voltou ao salão. Mateus pegou o microfone novamente. Os jurados precisam de um momento para deliberar considerando estes eventos, mas quero deixar claro, a senhorita Costa ganhou seu lugar aqui com talento puro, e qualquer um que questione isso pode verificar os registros. 20 minutos depois, o veredito foi anunciado. Miriam Costa, por unanimidade, era a vencedora do grande concurso de confeitaria de Riverton. Quando ela subiu para receber o cheque de R$80 mil e o contrato, suas pernas mal a sustentavam. Mas não era de medo, era de alívio, de vitória, de libertação. Mateus entregou-lhe o prêmio e, diante de todos, sussurrou. Janta amanhã? Ela sorriu, lágrimas de felicidade escorrendo. Seria uma honra. Quando a verdade vence, até as maiores tempestades se tornam apenas memórias. A manhã seguinte amanheceu diferente. Miriam acordou com o sol entrando pela janela. O cheque de R$80 mil na mesinha de cabeceira como prova de que não. Havia sido um sonho. Ela era a vencedora. Ela havia provado seu valor. Mas mais importante que o dinheiro era o peso que havia saído de seus ombros. As correntes que Osmar havia colocado nela estavam quebradas. E ela, finalmente, estava livre. Carla chegou cedo trazendo café e abraços. Campeã, como se sente sendo oficialmente incrível? Me sinto leve. Miriam sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou todo o seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto leve. E sobre Mateus? O
Rubor nas bochechas de Miriam a denunciou. Temos um jantar hoje à noite. Sabia! Carla pulou no sofá. Eu sempre soube que vocês dois tinham química explosiva. As próximas horas foram um turbilhão. Miriam foi ao banco depositar o cheque, depois passou nas lojas de equipamentos profissionais. Com parte do prêmio, comprou fornos novos, batedeiras industriais, formas especializadas. Sua confeitaria artesanal finalmente teria tudo o que ela sempre sonhou. Mas a parte mais doce foi pagar as dívidas. Cada conta quitada era uma corrente a menos. Quando pagou a última, a mulher que Osmar havia deixado endividada e destruída não existia mais. À tarde, enquanto organizava os novos equipamentos, seu telefone tocou. Um número desconhecido. Miriam, é a Lúcia. Você tem um minuto? Elas se encontraram em uma cafeteria tranquila. Lúcia parecia diferente da mulher frágil da noite anterior. Havia determinação em seus olhos. Vim agradecer, começou Lúcia. Por anos eu vivia em negação. Sabia que algo estava errado, mas tinha medo de ver. Você me deu coragem. Você encontrou a coragem sozinha, corrigiu Miriam gentilmente. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Pedi o divórcio esta manhã. E sabe o que é engraçado? Lúcia deu um sorriso triste. Me sinto aliviada, assustada, mas aliviada. Miriam segurou sua mão. Vai doer, vai ser difícil, mas um dia você vai acordar e perceber que está feliz novamente. E vai valer a pena. Como você, como eu. Miriam apertou a mão dela. E se precisar de uma amiga nessa jornada, você tem meu número. Quando Lúcia saiu, Miriam sentiu algo que não esperava. Compaixão. Não pelo Osmar, mas pela mulher que ele havia enganado tanto quanto a ela. E naquela compaixão, encontrou cura. A noite chegou rápido demais e devagar ao mesmo tempo. Miriam escolheu um vestido simples, mas elegante, deixou o cabelo solto em ondas naturais. Quando Mateus tocou a campainha, seu coração quase pulou pela boca. Ele estava lindo em calças sociais e uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros, e nas mãos um buquê de lírios brancos. Para a campeã, disse ele, entregando as flores com um sorriso que derreteu qualquer nervosismo de Miriam. O jantar foi em um restaurante aconchegante com vista para o rio. Eles conversaram sobre tudo, suas infâncias, sonhos, medos, cicatrizes. Mateus falou sobre seu divórcio difícil, sobre como havia jurado nunca mais se apaixonar. E então você apareceu, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa, com seus olhos azuis e sua determinação silenciosa. E cada promessa que fiz para mim mesmo foi por água abaixo. Eu também tinha jurado, confessou Miriam. Jurei que nunca mais confiaria, que nunca mais me permitiria sentir. E agora, ela entrelaçou os dedos nos dele. Agora eu entendo que o que aconteceu comigo não foi sobre amor, foi sobre mentira. Mas isso, ela apontou entre eles, isso é real e dá medo, mas é real, muito real. Mateus levantou a mão dela e beijou seus dedos, delicadamente. Miriam, eu não quero apressar nada. Quero fazer isso direito. Jantares, conversas, conhecer cada parte de você devagar. Devagar parece perfeito. Depois do jantar, ele a levou para uma caminhada pela orla iluminada. A brisa noturna brincava com o cabelo de Miriam enquanto eles andavam lado a lado, às vezes em silêncio confortável, às vezes rindo de histórias bobas. Miriam, tem algo que preciso te dar. Mateus parou e tirou um envelope do bolso. O contrato de fornecimento. Sua confeitaria vai fornecer doces especiais para todas as minhas lojas. É um contrato de 2 anos renovável. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Os números a fizeram cambalear. Era mais do que generoso. Era transformador. Mateus, isso é o que você merece. O que seu talento vale. Ele tocou seu rosto suavemente. E antes que pergunte, foi aprovado pelo conselho todo. Sem favorecimentos, só negócios inteligentes. Miriam o puxou para um beijo, ali mesmo na orla, sob as estrelas. Foi diferente do primeiro beijo desesperado. Este era a promessa, era começo, era a esperança. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Sabe o que é engraçado? Disse Miriam. Meses atrás, eu estava destruída, pensando que minha vida havia acabado.
E agora, olhando para trás, entendo que aquilo não foi um fim. Foi um recomeço. Foi um recomeço, ela concordou, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto voltavam para o carro. Naquela noite, quando Mateus a deixou em casa com um último beijo demorado e a promessa de ligar pela manhã, Miriam entrou em sua confeitaria renovada e olhou ao redor. Equipamentos novos, dívidas pagas, contrato assinado e, mais importante, um coração que havia aprendido a bater novamente. Ela pegou a foto de Osmar, que ainda estava escondida em uma gaveta, e, sem raiva ou dor, jogou-a no lixo. Aquele capítulo estava fechado. Um novo estava começando. E desta vez, ela era a autora. Porque os finais mais doces são aqueles que provamos ter conquistado com nossas próprias mãos. O aroma de baunilha e chocolate preenchia cada canto da confeitaria Renascer. O nome havia sido ideia de Carla, e Miriam não poderia ter escolhido melhor, porque era exatamente isso que ela havia feito. Renascido das cinzas, mais forte e mais brilhante. Mimi, o pedido da delícia fina para o evento de amanhã está pronto, gritou Clara, a jovem confeiteira que Miriam havia contratado há 6 meses. A menina tinha talento bruto e olhos famintos por aprender. Miriam via um pouco de si mesma nela. Perfeito, embala tudo com cuidado. Miriam verificou a lista de pedidos no tablet novo. A confeitaria estava sempre cheia, sempre produzindo. O contrato com a rede de Mateus havia aberto portas inimagináveis. Agora, ela fornecia para restaurantes, cafeterias elegantes e eventos de alto padrão. Mas o mais doce não era o sucesso financeiro. Era acordar todos os dias amando o que fazia, sem o peso das dívidas ou das mentiras de alguém. A campainha da porta tocou, e Miriam sorriu antes mesmo de olhar. Ela conheceria aqueles passos em qualquer lugar. Mateus entrou carregando 2 xícaras de café e um jornal debaixo do braço. Mesmo depois de 1 ano, o coração de Miriam ainda acelerava ao vê-lo. Algumas coisas nunca mudavam. Trouxe seu café favorito e notícias. Ele a beijou suavemente, um gesto tão natural agora quanto respirar. Você está na seção de negócios. Miriam pegou o jornal com curiosidade. Lá estava ela, em uma foto na cozinha de sua confeitaria, sorrindo enquanto decorava um bolo. A manchete dizia: de competidora a empresária, a história inspiradora de Miriam Costa. Eles querem fazer uma matéria maior para a revista do mês que vem, explicou Mateus, orgulho evidente em sua voz. Sobre empreendedoras que superaram adversidades. Eu nem sei se quero reviver tudo aquilo publicamente. Você não precisa falar sobre Osmar. Mateus segurou suas mãos. Fale sobre você, sobre sua força, sobre como transformou dor em propósito. Há mulheres lá fora que precisam dessa história. Miriam pensou em Lúcia, que agora tinha seu próprio apartamento e havia voltado a estudar. Pensou nas mensagens que recebia de participantes do concurso, agradecendo por inspirá-las a não desistir. Talvez Mateus estivesse certo. Está bem, vou fazer. Esse é meu amor. Ele roubou outro beijo, mais demorado desta vez. Ei, vocês dois, existem menores de idade aqui. Brincou Clara, fazendo Miriam rir e se afastar de Mateus com o rosto corado. Aliás, Mateus tirou uma pequena caixa do bolso. Vim aqui com uma missão específica. O coração de Miriam parou. Aquela caixa, aquele tamanho. Mateus! Ele abriu a caixa revelando um anel delicado com uma safira azul cercada de pequenos diamantes. Antes que você fique nervosa, não é o que está pensando ainda. É uma promessa. Uma promessa de que quando eu pedir sua mão, vai ser no momento perfeito, no lugar perfeito, do jeito que você merece. Seus olhos estavam marejados. Mas enquanto esse momento não chega, quero que você use isso e saiba que meu coração já é seu. Completamente. Miriam deixou que ele colocasse o anel em seu dedo direito, lágrimas escorrendo livremente agora. Mateus Gouveia, você é perdidamente apaixonado por você? Sim, sou. Clara fingiu limpar uma lágrima. Isso é mais romântico que os filmes que minha mãe assiste. A campainha tocou novamente e Lúcia entrou, os cabelos curtos e modernos, usando um elegante conjunto de trabalho. Ela estava irreconhecível. Da mulher submissa de 1 ano atrás. Miriam, Mateus, ótimo, vocês dois estão aqui. Lúcia acenou empolgada.
Passei para contar, consegui o emprego, gerente de marketing da agência. Lúcia, Miriam a abraçou forte. Eu sabia que você conseguiria. E tem mais. Lúcia mostrou o celular. Osmar assinou os papéis do divórcio finalmente. Acabou. Realmente acabou. Como você está se sentindo? Livre. Lúcia sorriu e era genuíno. Assustada com o futuro, mas livre. E sabe, eu te agradeço por isso, Miriam, por me mostrar que podemos nos reerguer. Nós nos mostramos isso uma à outra. As duas mulheres se abraçaram, irmãs de batalha, unidas por cicatrizes parecidas, mas vitórias próprias. Mateus observava a cena com um sorriso. Sabe, às vezes acho que Osmar nos fez um favor. Como assim? Perguntou Miriam. Se ele não tivesse mostrado quem realmente era, você ainda estaria presa em uma mentira. E eu nunca teria te conhecido. Ele a puxou para si. Então, de certa forma, agradeço-a ele por ser tão idiota. Falando nisso, disse Lúcia, soube que ele está trabalhando em um açougue em outra cidade. Faliu completamente depois que você o processou, Mateus. Karma, disse Carla, que havia chegado sem ninguém perceber. É uma confeiteira que não erra a receita. Todos riram, e naquele momento, cercada de pessoas que amava, Miriam olhou ao redor de sua confeitaria próspera e sentiu gratidão profunda. Um ano atrás, ela estava de joelhos no chão, despedaçada. Hoje, estava de pé, inteira, rodeada de amor e sucesso conquistado com as próprias mãos. Em que está pensando? Mateus sussurrou em seu ouvido. Que dói, mas vale a pena. Ela se virou nos braços dele. Vale a pena se despedaçar se for para aprender a se reconstruir melhor. E você está melhor? Miriam olhou para o anel em seu dedo, para sua confeitaria cheia de vida, para Lúcia sorrindo, para Carla organizando mais um pedido, para Clara aprendendo o ofício com dedicação. Olhou para Mateus, o homem que a amava, não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas. Estou completa. E pela primeira vez em sua vida, ela realmente acreditava nisso. Lembre-se, às vezes, a vida nos quebra, não para nos destruir, mas para nos ensinar que somos feitos de um material mais forte do que imaginávamos. Miriam não precisou esquecer a dor para ser feliz. Ela precisou atravessá-la, aprender com ela e escolher não permitir que definisse quem ela era. Cada uma de nós carrega suas batalhas silenciosas e, às vezes, os recomeços mais doces nascem das quedas mais amargas. Qual foi a última vez que você permitiu que um recomeço transformasse sua história? Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de romance e superação.